Galera, vocês sabem muito bem que toda vez que eu trago marcas ou empresas aqui no canal é porque eu mesmo testei, tá? Então hoje eu tô aqui no Varela Motos. Esse aqui é o Caio e a gente já ele vai se apresentar. Hoje eu tô aqui no Varela pra gente bater um papo sobre pneus. Recentemente, tá aqui a minha Versys atrás, esses Avon Trail aqui, eu comprei com eles e gostei bastante da experiência. Então eu tô aqui para compartilhar essa empresa, essa loja de pneus para você. Se você é motociclista e ainda nunca ouviu falar do Varela Motos, é estranho porque alguma coisa tem de errado, os caras são famosos. Então a gente está aqui em Piracicaba e eu moro em Campinas, eu nem conhecia vocês, tanto é que eu comprei o meu pneu pela primeira vez pela internet. Um tempo depois eu conheci eles pessoalmente. Então normalmente quando você está num grupo de motociclistas, a gente fala sobre pneus, o nome Varela vem em algum momento. Caio, você é presente aqui, quem é você aqui do Varela Motos, qual é o seu trabalho aqui e fica à vontade aí, seja bem-vindo. Boa, obrigado pelo convite aí de participar do canal, a gente adora poder participar assim, poder ficar um pouco mais próximo dos clientes, né, cara? Eu acho isso daí fantástico, é isso daí que a gente sempre quer trazer. Sou o Caio Varela, eu sou um dos proprietários aqui da Varela Motos e aqui na loja eu já fiz de tudo, né? A loja, quem começou a loja foi meu pai, então desde que eu tinha uns 15 anos, 14 para 15 anos que eu trabalho aqui na loja, então já participei de tudo. Hoje em dia eu fico um pouco mais no administrativo, em compras, um trabalho um pouco mais chato, né? Um pouco mais distante assim de vocês, né? Um pouco mais distante dos clientes. Eu acho que ele falou que sempre o pessoal acabou comentando da gente quando o assunto é pneu, alguma coisa assim, porque são pouquíssimas empresas do nosso estilo. A gente é uma loja especializada em pneus de moto e a gente sempre foi assim. A Varela Motos está fazendo 20 anos esse ano. Mês passado fez 20 anos, ele foi até no passeio que a gente fez. 15 dias atrás. Exatamente. Que foi a primeira vez que eu conheci a loja pessoalmente. Olha que da hora. Eu nem conhecia. Eu achei que você já tinha vindo. vindo. Era cliente, já estava. Eu achei que você já tinha vindo antes. Não conhecia. Boa. Então a gente é especializado em pneu de moto, a gente só faz isso daqui, a gente conversa sobre isso daqui o dia inteiro. Então é claro que a gente acabou se tornando uma referência, ainda bem graças a muito trabalho que a gente faz. E a gente realmente gosta, a gente gosta de ver o cliente que tenha uma experiência positiva com o produto. Não basta vender, né? Eu que sou motociclista, eu sei a diferença que faz entre você usar um produto que é o correto para você e um produto que você só comprou ali por causa do preço ou por alguma outra coisa. Então acho que é por isso que a gente tá nesse meio aí, nosso nome sempre tá circulando. E hoje a gente vai ajudar mais um pouquinho todo mundo aí, tirar um pouco de dúvida, quebrar uns mitos. Vamos lá começar umas perguntas? Vamos lá. Só um detalhe que você falou aí, quando eu comprei esses pneus, na época eu nem sei quem conversou comigo, na verdade, porque vocês têm uma equipe aqui de vendedores, Sim. né? E eu percebi isso, porque o vendedor, ele tinha conhecimento técnico, ele sabia me orientar. Eu até comentei com a Cássia depois, né, que é a sua irmã, para quem não conhece, Sim. a Cássia é a irmã dele, trabalha aqui também, né? E até comentei que eu achei muito bacana, porque às vezes você vai numa loja, às vezes você vai até numa concessionária e o vendedor não sabe muito bem no produto que ele está vendendo. Então eu tive essa impressão bastante positiva aqui com relação a conhecimento do pessoal da loja.
Pessoal, o objetivo do vídeo de hoje é a gente conversar, obviamente, sobre pneus, né? Aqui a gente está com um pneu que o Caio vai usar para demonstrar as características dele. Aqui atrás tem a moto dele e aqui tem a minha moto atrás. Apresenta pra gente que máquina que é essa aí que tá aí atrás de você. Essa daqui, ó, até abriu para vocês verem um pouquinho mais, é uma Triumph Scrambler 1200 XZ. É uma moto, até ele falou, é uma moto um pouquinho difícil de se achar aí na rua, né? Sim, é bem incomum. Ela não vendeu tantas unidades aqui no Brasil, é uma moto muito específica, mas para mim é uma moto perfeita. Foi a moto que eu consegui encontrar tudo que eu gosto, entre estilo, conforto, motor, tecnologia, que eu também gosto bastante dessas coisas. E aí, quem sabe depois a gente faz um vídeo, falou que tem um segmento aí no canal específico para dar uns comentários. A gente vai fazer um vídeo depois aí, né? No futuro teremos aqui a opinião do dono dessa máquina bem incomum aí que a gente... opinião bem parcial, viu? Porque eu sou completamente apaixonado nessa moto. Beleza, justo. Isso aí não tem problema. Pessoal, o objetivo desse vídeo hoje é que você tenha um conhecimento básico para você saber o que escolher para a sua motocicleta. Para quem é motociclista já há um certo tempo, que já teve a oportunidade de trocar de pneu e etc, sabe que isso daqui, para mim pelo menos, é o item mais importante da sua moto. Então você pode ou acertar demais ou errar demais, isso vai fazer muita diferença. Então o objetivo do vídeo, eu trouxe aqui alguém que manja de pneus, para a gente entender e aprender juntos aqui os principais itens que a gente precisa considerar na hora de escolher um pneu. Exatamente. Eu só um adendo assim, sobre isso daí que você falou que é uma opção, é uma escolha muito importante. Isso daí vem desde o equipamento original, que eu sempre costumo dizer para os clientes que o equipamento original, as medidas, a gente vai até falar depois sobre usar alguma coisa diferente, até o modelo que vem, ele é tão importante que a fábrica tem que ter uma escolha consciente, porque se ele coloca um pneu que não vai te transmitir características boas, você pode associar a característica do pneu na moto. Com certeza. Então, se o pneu não for bom para frenagem, se o pneu não for bom de curva, se o pneu te trazer alguma característica desagradável, de cara você vai associar isso para a moto, entendeu? Se a moto vem de equipamento original com algum pneu que não potencializa as características da moto, a moto tem um sistema de freio excelente, mas o pneu não é tão bom para isso. Vai matar isso daí, entendeu? Então, desde o equipamento original é um ponto muito importante. Show de bola. Essa questão aí, até comentei no meu Instagram, quando eu divulguei que a gente ia fazer esse bate-papo aqui, que você pode ter uma BMW GS 1200 maravilhosa. Se você pôr um pneu que foge das características que ela entrega, você acaba com a moto, com a performance da moto. Exatamente, e é muito do seu uso também, né? Sim, ainda mais a GS, que é as Big Trail hoje que vem dominando cada vez mais o mercado, né, cara? A opção de pneus é uma gama muito ampla, e quanto mais ampla a gente vai ter ali os pneus dos extremos, né? Então a gente vai ter aquele equipamento muito específico de um lado, que vai ser muito para asfalto, muito para performance, e do outro lado da cadeia também, um pneu completamente voltado para uso no off-road, por exemplo. Exatamente. E dependendo aonde você se encaixa ali nessa régua, o pneu não vai dar certo para você, cara. Com certeza. São vários itens, mas hoje nós vamos desmistificar aqui, deixar as coisas bem claras para você saber escolher. Boa. Fala pra gente, Caio, quais são os tipos de pneu? Imagino que tem um pneu que seja melhor para o asfalto, outro que seja para terra, um que seja versátil, que vá para os dois tipos. Exatamente. Conta pra gente os tipos. Acho que a primeira coisa para você, consumidor, pra gente, consumidor, que nós todos aqui somos motociclistas, considerar é o tipo. Eu quero um pneu para tal uso. E que tipo existe? Como é que funciona isso daí? Até um pouquinho antes de começar o vídeo, a gente estava batendo um papo sobre isso. E a gente estava até, cara, como que a gente vai falar sobre isso, né? Mas realmente a gente tem que partir de algum ponto, né? A gente tem que começar essa pesquisa e saber o que a gente vai colocar de alguma maneira. Então a gente pode dividir os pneus de moto em 3 grandes categorias, assim, que são os pneus para uso off-road, os pneus fora de estrada, realmente são pneus que nem podem se rodar no asfalto. Aí a gente pode colocar uma outra categoria que são os pneus só para uso no asfalto. Aí o leque de opções e variações em todos esses segmentos que a gente vai colocar, ele é muito grande. Mas a gente definiu aqui os pneus on-road, que são pneus específicos para você andar no asfalto e que a fábrica com aquele modelo,
ela não tem em nenhum ponto do desenvolvimento pensando em alguma coisa fora de estrada. E aí a gente vai, óbvio, para o outro segmento, que seria o uso on e off-road juntos, né? Que são os pneus para dupla proposta, andar na terra e andar no asfalto. Aí, de novo, a gente tem aquela régua que vai desde o pneu que é on-off-road, mas é melhor para asfalto, e aquele on-off-road que é melhor na terra. É uma régua bem longa e cada pneu se encaixa em um ponto dessa régua. Mas aí são pneus que são produzidos com compostos e estruturas que funcionam muito bem no asfalto, mas também funcionam bem na terra, que são terrenos irregulares, você vai pegar buraco, você vai pegar objeto pontiagudo, pedra, vai pegar de tudo, né, cara? Eu acho que a gente consegue dividir, partimos por esse ponto, né? Essas 3 grandes categorias. Então você, motociclista, precisa decidir se quer um pneu que você vai usar que tenha mais performance no asfalto, você precisa escolher um pneu on-road. Se quer um pneu versátil, como é o meu estilo, como eu pus aqui o Avon, que é um pneu misto, então eu vou para um pneu misto. E se você quer andar na terra, nenhuma dessas motos aqui são para isso. Exatamente. Então, mas existe, como ele falou, pneus que são só para off-road. Então você precisa decidir, primeira coisa, qual dessas categorias você vai escolher o seu pneu. Isso aí. A segunda coisa é a medida. São vários números, letras e etc. Nós vamos passar por cada uma delas de forma básica. Mas conta pra gente sobre medidas. Vamos lá, cara. As medidas de pneu de moto, elas seguem o mesmo padrão de medidas de pneu de carro, que é um padrão que se universalizou assim ao longo do tempo, né? A gente costuma falar que é uma das medidas mais burras que dá para ter feito. É tudo diferente, cada número em uma não categoria, cada número é em uma unidade diferente. Uhum. Esse primeiro número aqui, eu vou mostrar aqui na frente, mas depois eu mostro do lado como ele é escrito no pneu mesmo, tá? Aqui o 140, nesse exemplo que a gente está usando, esse primeiro número é em milímetros. Então esse pneu ele tem 140 milímetros de largura. Então é a medida daqui até aqui. Então dá 14 centímetros, né? O primeiro é em milímetros. O segundo número, nesse caso é 80, se refere à altura do pneu, que é isso daqui, essa altura aqui. Só que esse segundo número ele é uma relação percentual. Ele significa que esse pneu tem 80% de 140 na altura. Então a gente já está usando outra unidade, que é uma unidade de percentual. Aí a gente vai pular essa letrinha aqui da estrutura do pneu, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente no vídeo, para a gente focar nos números da medida dessa vez. Isso. E aqui o último número é o aro, que nesse caso aqui é aro 17. E esse daqui é em polegadas. Então, cada um dos números vem numa unidade de medida. E aqui é o aro, né? Não tem muito segredo. Mostra o aro aí. Que é o aro aqui. É o diâmetro do... Exatamente. Né? Nesse caso, 17 polegadas. Para moto, a gente varia aí desde aro 10, 12 para as scooters e a gente vai até o aro 21, que é os dianteiros de Big Trails normalmente, né? Uhum. Show, então uma pergunta que eu sempre recebo, seja aqui no canal, no YouTube, imagino que vocês mais ainda, é a questão de posso alterar essas medidas? Porque, por exemplo, aqui na Versa 650, ela vem aqui com, por exemplo, 120 R17, 120/20, é isso? Não, a Versa 70. 120, 70, 17 isso. E atrás 160, exatamente, 60, 17. Isso, então tipo, eu posso colocar um pneu mais largo aqui, posso mudar, fazer alterações, como é que é essa questão? Sim. Principalmente o traseiro, que a galera gosta de pôr mais largo e tal. Exatamente. Como é que é essa questão? Sim. Olha, a recomendação básica é que você sempre siga a medida que está no manual da moto, porque isso daí interfere numa série de coisas, né? Você colocando uma medida diferente da que está pedindo no manual, a moto vai ter uma ciclística um pouco diferente, a moto vai se comportar diferente nas curvas, e dependendo do caso e da alteração que você vai fazer, pode ter até alguns riscos, que a gente estava até comentando. O pneu pode pegar aqui no paralama, ou se você colocar um pneu fino demais, ele pode até descolar eventualmente se você não tiver com a pressão correta, e pode ser perigoso. Mas a gente sempre sugere que você fale com uma empresa profissional. Se está com dúvida, vem falar com a gente aqui, ué. A gente está aqui para responder isso daí mesmo, porque cada caso é um caso.
de maneira geral, evite mudar a medida da sua moto. Mas se você quer muito colocar um pneu um pouquinho mais largo, um pouquinho diferente, vem falar com a gente que a gente dá uma olhada para você se no seu caso vai funcionar ou se vai ficar ruim. E sempre, se vocês forem fazer sem vir falar com a gente, o que eu não recomendo, sempre evitem colocar muito maior ou muito menor. Se for mudar, muda bem pouquinho. De 140 para 150, de 150 para 160, no máximo. Sempre 10 milímetros a mais, 10 milímetros a menos. Não vai fazer diferenças muito grandes, porque aí sim você está correndo o risco de deformar o produto, da moto ficar muito ruim. Às vezes acontece da moto ficar muito ruim, de causar um acidente. Exatamente. Então não é tão simples quanto parece. Não é tão simples quanto parece. Quero mais largo, vou pôr e... Então é bem complexo e pneu é a sua segurança. Se der ruim você em cima, ferrou. Então converse aqui com quem manja para trocar as medidas que você quiser. Caio, o meu conhecimento sobre pneus é bem básico. Sem dúvida você manja muito mais do que eu sobre isso. Mas toda vez que eu vou comprar um pneu, eu tento considerar a forma com que ele é construído, porque tem diversas construções, né? Pneu radial e etc. E às vezes a pessoa fica na dúvida, que acho que é a questão da letra que você ia falar aqui. Isso. Né? Então comenta pra gente, basicamente, eu imagino que seja um assunto super extenso também, mas comenta basicamente essa questão de estrutura, construção de pneu, que isso interfere pra gente, consumidor final. Essa questão da estrutura, que é essa letrinha que tem aqui no meio da medida do pneu, entre a medida do pneu 140/80 e aqui a gente sempre vai ter ou um traço, ou a letra R, ou a letra B. Isso daqui se refere à construção do pneu. Como eu estava falando para o Ricardo, a construção do pneu pode variar de acordo com o fabricante, de acordo com a proposta do pneu, de acordo com a tecnologia que a fábrica está usando ali para fazer aquela produção. Então, é muito comum a gente ouvir que os pneus radiais são melhores. É isso que eu só achava que era. Exatamente. É uma opinião que ficou difundida assim, porque a maioria dos modelos que são mais reforçados, que são melhores, realmente são radiais. É uma estrutura de pneu muito usada em pneu de alta cilindrada, que não se usa em pneus de baixa cilindrada. Então o pessoal acabou associando essa questão do pneu ser radial para pneu grande, pneu bom, e pneu diagonal, que seria um tracinho em vez do R, para pneu de moto pequena e pneu ruim. Mas na verdade isso daí vai variar muito. Então, de novo, a gente tem que estudar caso a caso, a gente tem que ver a aplicação daquele pneu, a aplicação da moto, e a gente vai já pulando para outro assunto. Além da construção do pneu, a gente tem que ficar muito atento ao índice de velocidade e índice de carga que aquele pneu foi homologado. Que aí, já até pulando antes de você me perguntar, porque eu sei que você queria me perguntar disso daí. Sim, já pode falar. Logo depois da medida dos pneus, a gente vai ter aqui 2 números e uma letra, sempre na sequência. Nesse caso aqui desse Scorpion Rally STR, ele é 69V. O primeiro número, que é 69, ele se refere ao índice de carga que esse pneu suporta. Então tem uma tabelinha, no site a gente tem essa tabelinha, mas eu vou pedir para ele colocar até aqui embaixo para eles conseguirem ver o link do site, que tem qual que é o peso que esse pneu suporta. Lembrando que sempre é só esse pneu. Se a gente for considerar o peso todo da moto, a gente tem que somar o peso que esse pneu suporta e que o pneu dianteiro também suporta. Isso daqui vai variar muito, porque muitos pneus acabam tendo uma aplicação semelhante com a mesma medida em motos completamente diferentes. Então, um exemplo que a gente sempre gosta de dar aqui, se você pegar uma Tornado 250, ela usa o pneu dianteiro 90/90/21, que é uma moto 250 cilindradas, muito leve, moto trail. E a Tiger 1200 nova, sabe aquela que acabou de mudar, a Explorer nova? Ela vem de equipamento original com a roda 21 também e a medida 90/90/21 também. Só que o índice de velocidade de carga que esse pneu precisa suportar é completamente diferente. A gente tem que ficar sempre atento nisso daí para ter a aplicação correta. Não basta ser só a medida igualzinha, né? Então, percebendo que não é só ver se é bonito ou não e medida,
Tem muitos detalhes que você fica vendo aqui, essa sopa de letras, que são importantes. Exatamente. Por isso que eu falei da experiência que eu tive quando eu comprei aqui. Porque o vendedor sabe te orientar. Você faz as suas perguntas e ele tem o conhecimento para te orientar. Isso é muito legal, porque você realmente garante que você está pondo o produto certo, né? E a velocidade, a questão da velocidade. Isso. Você falou da carga e da velocidade. Aí a letra é uma outra tabelinha que também significa qual velocidade que esse pneu foi homologado para rodar. Nesse caso aqui, que é a letra V, esse pneu é homologado para rodar até 240 km por hora. Que para essa medida aqui e para as motos que ele atende é uma velocidade super tranquila, já vai atender super bem. Aí no caso, por exemplo, desse pneu aqui que você está usando na sua moto, ela é uma medida que usa em motos até super esportivas. Então esse daí, com certeza, ele vai ser um índice até superior, entendeu? Aí a gente tem que sempre ficar de olho também nessa letrinha, que tem uma tabela de aplicação também, mesma coisa. Show. Para você ter uma noção, quando uma roda está girando, a força centrífuga pode estourar o pneu dependendo da velocidade que você roda e ele suporta. Então essa medida é justamente para isso, para suportar a velocidade, ele não estourar, explodir a 200 por hora com você em cima. Perfeito. Né? Então é uma característica de tanto que ele suporta de velocidade. Tá vendo? Mais uma coisa para você considerar. Né? Então a velocidade é isso. Então vamos resumir aqui, a gente já sabe escolher o tipo de pneu, se é on, off ou misto, a medida, questões se eu posso mudar ou não, o que cada número significa, largura, altura e diâmetro da roda, e agora índice de carga, o tanto que esse pneu aguenta em cima, lembrando que individualmente, esse é um, o dianteiro é outro, Isso. e o tanto de velocidade que ele suporta, não é isso? Perfeito. Show! Outra coisa que, pelo que a gente estava conversando aqui antes, tem uma certa polêmica também, que é a questão de validade. Sim, eu como consumidor sempre ouvi dizer, pneu tem validade de 5 anos. Sim. Como é que essa questão de validade realmente tem ou não, e isso está escrito no pneu? Mostra pra gente como é que é isso daí. Então, essa questão da validade do pneu é um assunto bastante polêmico e é um assunto que muitas informações falsas aí são compartilhadas normalmente, sabe? O pneu de moto, na verdade, ele não tem data de validade. Assim como, eu vou até pedir para o Ricardo colocar mais um link aqui na descrição, que é um comunicado da NIP, que é a Agência Nacional dos Produtores de Pneu, que eles colocam lá que o pneu realmente não tem validade, e sim uma garantia contratual com o fabricante, sabe? Quando você compra o pneu. E aí que vem aqueles 5 anos, que é o mito dos 5 anos do que o pneu tem de garantia, tem de validade, né? Isso. Na verdade, o pneu de moto tem 5 anos de garantia a partir da sua data de compra, que a gente consegue identificar a partir da sua data de compra, né? A garantia é de 5 anos. Mas a loja, a empresa, a fábrica, ela pode te vender um pneu com até 5 anos da sua data de fabricação, que a gente identifica aqui na lateral do pneu. Na lateral do pneu a gente vai identificar a sigla DOT, que é como se fosse a Anvisa lá dos Estados Unidos, o Inmetro dos Estados Unidos, Certo. que é o certificador dos pneus lá de qualidade. E aqui logo no final, depois da sigla DOT, a gente tem a semana e o ano de produção desse pneu. Aqui nesse exemplo, eu não sei se a câmera vai pegar. Depois eu ponho um take mais de perto, pode falar. Mas esse aqui, ele tem esses 4 números, que é 22, 21. Então esse pneu ele foi produzido na semana 22 do ano de 2021. Nesse caso, esse pneu ele pode ser comercializado. Claro que tudo vai variar da onde esse pneu está armazenado, se o pneu está armazenado da maneira correta. Lá no fabricante e aqui na nossa loja, que a gente é uma loja credenciada, a gente tem todo um esquema de como armazenar esse produto. Ele tem que ficar longe do sol, ele tem que ficar numa posição específica para ele não estragar. Acho que basicamente isso já deu para ter uma noção boa, né? Tem alguma outra dúvida assim? Surgiu 2 dúvidas aqui. Primeiro, fiquei curioso, qual é que é a posição que ele precisa ficar armazenado? O pneu tem que ficar sempre de pé. Sempre em pé? Sempre em pé. Entendi. E aí muda muito. Aí o cara fala, pô, mas eu coloquei no pneu e o pneu faz 2 anos que está na minha moto e ele começou a ressecar. E ele já não está muito legal.
é que depois que a gente coloca o pneu na moto, aí realmente não é bom que se passe tanto tempo desde que você trocou aquele pneu. Mesmo que o pneu não tenha uma data de validade, não tem problema se o pneu estiver em ótimas condições, você pode continuar rodando com ele. Só que quando o pneu está na moto, tem uma série de outros esforços e outras coisas que interferem em como que a borracha vai se degradar ao longo do tempo, né? Então o pneu ele vai estar na moto, ele vai estar inflado com oxigênio, sempre com ar normal. Isso daqui interfere também ele com muita pressão, ele pode acabar degradando um pouco a borracha por dentro e ressecando um pouquinho mais. O pneu vai estar com a força da moto pressionando ele. Isso daí também não acontece quando o pneu está desmontado. Quando tem uma moto na garagem ou se ela fica no tempo, também interfere muito, porque a amplitude de temperatura é muito maior, a moto vai pegar sol, a moto vai pegar chuva, a temperatura vai subir, vai descer. Então quando o pneu está instalado na moto, a gente sempre tem que ir conferindo como que o pneu está, se o pneu não está ressecando demais, sabe? E se estiver ressecando demais, a gente até sugere que você mude onde você guarda a moto, mudar os seus hábitos para que o pneu tenha uma vida longa mais útil, né? Show. Nesse sentido de ressecar a borracha, do pneu não ficar velho. Entendi. Então, basicamente, se o meu pneu tem mais de 5 anos a partir da data de fabricação, não significa que eu tenho que trocar. Se ele estiver em boas condições, exatamente, eu posso rodar. Não tem problema nenhum. Tá vendo? Você sabia disso aí? Eu não sabia, aprendi hoje. Ele chegou achando que o pneu tinha 5 anos de validade. Eu já fiz essa pergunta aqui mal intencionada para falar isso, mas tá vendo? Eu aprendi. Tenho certeza que vocês aprenderam isso aqui hoje também. Realmente esse assunto é muito pouco difundido por aí. Exatamente. É sempre 5 anos. E normalmente quando falam, eles falam com isso daí de o pneu vence com 5 anos e que não pode mais usar. Mas isso não é verdade. Show de bola. Caio, vamos conversar agora sobre os compostos. Eu já comentei no meu canal aqui, inclusive em vídeos sobre pneus, que eu sempre compro pneus bicompostos, porque tem toda uma questão, principalmente de como o pneu vai deformar e se desgastar, né? Não vou entrar nesse assunto porque o especialista aqui é ele. Mas conta pra gente, existe pneus de compostos diferentes? Como é que é essa questão? Sim. Essa questão da tecnologia de um pneu ser bicomposto já vem de alguns anos e hoje sim a grande maioria dos pneus de alta performance e de alto rendimento são com essa tecnologia de 2 compostos. Vou mostrar, peguei até um pneu aqui para mostrar, para o pessoal entender, porque às vezes quem nunca teve contato não consegue identificar muito do que a gente está falando. O pneu de bicomposto, ele basicamente funciona da seguinte maneira: numa faixa central da borracha do pneu, que é onde a moto vai ficar na reta a maior parte do tempo, aqui é onde mais vai ter contato com o chão, onde mais vai gastar. Nessa faixa central, a fábrica coloca um composto mais rígido, que aguente mais quilometragem, e aí nas faixas laterais, quando você está na curva, quando você está deitado, a borracha é mais macia, para que você tenha ainda mais aderência, mais gripe, para ter mais segurança nas curvas. Então, hoje em dia é bastante comum e quase todos assim do segmento de alto rendimento e alta performance já tem essa tecnologia bicomposto ou até tricomposto, como é o caso do Avon que ele usa, mas também é caso de alguns outros pneus da Pirelli e da Michelin, que aí são os pneus que hoje a gente já chama de multicomposto, porque em vários deles já não é mais bicomposto, é tricomposto. Mas a ideia é basicamente essa daqui que a gente está falando. Sempre um composto mais rígido no centro e um compostos mais macios na lateral para você ter mais grip nas curvas. Para mim aqui, que sou um consumidor leigo aqui, né? O que eu percebo de grande diferença é o tanto que o pneu dura mais quando ele é bicomposto, porque ele demora mais tempo para ficar quadrado, para ficar deformado. Então isso rola, né, na sua experiência, de que como o centro ele é mais rígido e é o lugar que você mais vai usar, ele vai se desgastar mais lentamente e meio que se equipara com o desgaste das bordas também. Isso acontece na prática? Sim, na prática é isso mesmo. Na prática é que a ideia é que eles consigam colocar um composto mais macio,
porque eles poderiam realmente fazer um pneu inteiro desse composto mais rígido. E o pneu, teoricamente, ia ter a mesma durabilidade. Ele ia durar a mesma coisa, só que você não ia ter tanta performance para curva, você ia ter um pneu um pouco menos seguro, sabe? Com isso eles conseguem encontrar o melhor dos mundos, um pneu com uma durabilidade legal e com desempenho legal, né? Tá vendo? Outra coisa que eu não... a forma de pensar. Para mim, a grande sacada do bicomposto é porque ele ia durar mais. Mas não, a questão é a performance. Exatamente, sim. Às vezes o pessoal pensa, não, o bicomposto é para durar mais. Mas para durar, era só usar o composto duro, ué. Faz total sentido, tá vendo? Você também não sabia disso que ele tá falando. Eu não sabia. É outra visão, né, cara? Total. Eu olho pelo outro lado, né? Sim, sim. Porque durabilidade já se conseguia, né? Era só colocar um composto mais rígido. Mas aí você tem o composto mais rígido e perde em performance. Com isso daqui eles conseguiram alcançar coisas excelentes, né? Que não se fazia antes. Entendi. É correto eu pensar que um pneu monocomposto ele é pior? Ou não? Imagino que deve ter aplicações diferentes. Exatamente. Né? De maneira geral, não. Hoje, praticamente todos os pneus, quando o assunto é performance, eles já têm essa pegada de multicomposto. Praticamente todos, cara. Só que a gente tem que ver de novo caso a caso, porque em alguns modelos essa ideia do multicomposto não é necessário ou não se aplica. Tem algumas coisas muito pontuais, sabe? Até nos pneus de alta performance, nos esportivos, que é o caso a gente pode pegar até um Pirelli Supercorsa, por exemplo, que é um pneu super esportivo. O pneu traseiro, ele é bicomposto, realmente, mas o pneu dianteiro não é. E não é por isso que ele é pior, sabe? É que a fábrica julgou que nesse caso não há necessidade de usar o multicomposto. Ele é um composto só, é um composto, no caso do Supercorsa, super macio, porque quando você está andando em alta velocidade, o dianteiro pouco encosta no chão, né, cara? Realmente. O dianteiro ele fica com contato muito pouquinho. Você só precisa do pneu dianteiro quando? Quando você vai mergulhar numa curva, quando você vai frear. E aí você precisa do quê? Precisa de uma borracha macia, ué. Não tem jeito, né? Você precisa de um pneu mais macio. Então, nesses casos, e nessa fábrica específica, eles optaram por quase todos os dianteiros não serem bicompostos. Vocês estão percebendo que não é só borracha, né? E tamanho de borracha. É bem complexo o assunto e nós estamos deixando aqui de uma forma mais simples para a gente que é consumidor comum entender. Então essa questão do monocomposto, bicomposto e etc, tudo vai depender para a proposta de uso. Exatamente, né? para a aplicação. O que você busca, se você quer mais performance, mas no geral, pelo que eu entendi que você está falando, os pneus que têm compostos diferentes, pelo menos para essas motos de rua e etc, a gente usa, no geral tem uma performance um pouco melhor. Costumam te entregar uma performance muito boa num pneu que também dure bem, entendeu? Eles conseguem juntar melhor as coisas, sabe? Que são os pneus mais modernos hoje, né? Legal. Caio, outra questão que é muito comum o pessoal ter dúvida é sobre modelos, né? Então a gente está reparando, né, que os pneus ele tem desenhos e faixas e sulcos diferentes e às vezes o consumidor tem dificuldade de achar o mesmo pneu para dianteira e para traseira, às vezes não tem no mercado, é difícil, né? A gente pode colocar um pneu, um Road 5 na dianteira e um Avon na traseira, por exemplo? Como é que é essa questão? Essa é uma coisa que não fica tão clara assim pro consumidor de maneira geral, sabe? Mas a gente recomenda fortemente que você sempre use o pneu dianteiro e traseiro no mesmo modelo. E porque eles não são necessariamente iguais, né? Igual eu acabei de falar, que os pneus têm compostos diferentes, são outro pneu, né? O pneu dianteiro e o pneu traseiro. Mas os pneus foram feitos para trabalhar juntos. Alguns pontos que eu costumo sempre mencionar, que são pontos muito importantes. O mais importante deles é a questão do escoamento de água. Então, com você usando os dois pneus do mesmo modelo, você não concorda que eles vão enfrentar a água de maneiras diferentes? O pneu dianteiro ele vai cortar a água, ele vai pegar o molhado, e o pneu traseiro ele já vai pegar esse traçado já com a água cortada. Então eles têm que se completar
entendeu? Senão o pneu traseiro pode receber o piso molhado de uma maneira que ele não está preparado. E aí você não vai ter a segurança perfeita, sabe? Porque os sulcos e o desenho do pneu, eles são feitos para escoar a água, para te dar uma segurança no piso molhado. Que pneu a gente sabe que é bom quando você pega uma chuva, né? Aí sim faz a diferença. É a situação mais extrema, com certeza. Exatamente, no seco todo mundo e vai alta velocidade principalmente. Com certeza, cara. Então, não, né? Não então, é legal. Sempre tá com dificuldade de encontrar um pneu, você tem um pneu X na traseira, tá com dificuldade de encontrar para o Y na dianteira. Você conhece alguma loja de pneu aí para indicar? Tem uma mais ou menos, mais um link na descrição. Isso. Então, eles podem te ajudar, porque eles têm conhecimento do que tem, do que não tem, o que dá para fazer. Exatamente. E modelos. Um outro ponto que eu acho super legal também comentar, que os pneus, cada pneu ele tem uma proposta de uso e ele tem um tipo de construção, assim, o formato da banda de rodagem do pneu. Se você colocando pneus diferentes, um pneu traseiro de um modelo e dianteiro até de outra marca, pode ser até da mesma marca, mas outro modelo, eles são feitos para inclinar e para ter um ângulo de ataque na curva diferentes. Isso assim, quando você entrar numa curva, se você tiver com pneus diferentes, você não vai estar aproveitando a área de contato inteira que aquele pneu poderia te proporcionar. Porque até com os dois exemplos que a gente está aqui, é claro que eles são de categorias diferentes e tal, mas eles não se aplicam, mas a gente consegue ver a diferença do ângulo de ataque desse pneu para esse pneu aqui, ó. Vocês podem ver como eles são diferentes. Esse pneu é feito para inclinar de uma certa maneira e esse pneu é feito para inclinar de outra maneira. Então, se você estiver usando o dianteiro desse, o traseiro desse, quando você entrar na curva, você não vai estar usando a área de contato correta do pneu para fazer aquela curva. Isso daí vai gerar, além da insegurança, desgaste irregular, o pneu vai gastar tudo torto, porque o pneu não é feito para usar assim, né? Esse é mais um ponto que eu sempre costumo bater, porque é muito interessante. E assim, olhando dois pneus bem diferentes, a gente consegue observar. Ou seja, a dianteira sempre comunica com a traseira e vice-versa. Exatamente. Não tem como você pôr pneu diferente, você vai acabar com a performance da sua moto. Uma coisa que eu percebo, principalmente quando o pneu está acabando, então, por exemplo, o traseiro já está quadrado e o dianteiro nem tanto, porque ele se desgasta menos. Quando você pendula, quando você deita para fazer a curva, eu percebo que o guidão não tem a tendência de acompanhar. Então meio que tem que brigar ali para ela ficar onde eu quero. Que eu acho que é mais ou menos isso, porque conforme o pneu se desgasta, ele perde a angulação perfeita. Exatamente. E é assim que a roda dianteira fica brigando com a traseira. É mais ou menos isso, né? Sim, acontece até mais no pneu traseiro dele ficar quadrado, sabe? Porque a gente realmente anda mais na reta, né? Sim. Mesmo se você for ótimo piloto de curva, se você deitar bastante com a moto, de maneira geral, as nossas estradas são quase todas retas, né? Sim. Então ele acaba tendo desgaste central ali e gera uma deformidade. E aí você vai sentir isso daí que você sente com o pneu usado, mas até com o pneu novo, se eles tiverem um perfil diferente, né? Ou seja, pneu de marcas e modelos iguais na dianteira vai fazer diferença. Sempre que possível. Show. Eu ia te perguntar essa questão do ângulo. Quando eu passei aqui é um Dunlop. O original, ele é menos agressivo no ângulo, e esse aqui ele é mais oval. Então, o primeiro dia que eu andei, a moto assim, super ágil para fazer curva e arisca, né? Muda, né? Então isso muda. Essa questão da angulação faz toda a diferença. Faz toda a diferença, cara. E pense que você usando um traseiro da Dunlop e um dianteiro desse. Deve arrebentar. Quando você entrar na curva, não dá nem para saber qual o ângulo que você vai entrar, né? Sim. Porque você vai entrar todo torto. Exatamente. Porque você vai deitar de um jeito, só que o pneu, um vai estar deitadinho bonito, o outro vai estar no bico pegando ali, porque eles vão combinar, né? E quando eu mudei daqui, quando eu troquei aqui também, eu percebi essa questão do guidão, porque antes estava com o pneu gasto lá. E aí no final da vida útil dele, eu já percebi que quando eu pendulava eu tinha que ficar brigando com o guidão, assim. Aqui não. Nossa. Na hora que eu pendulei, falei, nossa, a moto. Você trocou de moto, né, cara? A moto, putz, agora ela tá aí. Esse pneu também, nossa, cara, senti uma diferença. Faz muita diferença. Por isso que a gente tá falando, pneu é tudo, velho. Ou você acaba com a moto, ou você deixa a moto maravilhosa. E a última pergunta que eu queria te fazer, Caio, é sobre durabilidade.
Que dicas que você dá para aumentar a durabilidade? E associado a essa pergunta também, que me veio aqui na mente, comenta um pouquinho sobre a durabilidade, ela está associada à performance também, né? Um pneu que dura mais tem a tendência de ter menos performance. Isso rola, é um mito? Não, isso rola bastante. Não? Rola bastante. Conta Começando aí por essa isso. segunda pergunta, pneu de moto, cara, é a que a gente costuma chamar de que o cobertor é curto, sabe? Então você não consegue ter tudo no mesmo mundo. Ou você vai ter um pneu com uma durabilidade muito boa, só que ele não é um pneu que vai te dar tanta performance assim. Ou você tem um pneu com muita performance, só que aí a tendência dele é gastar bem mais rápido, sabe? Então, a primeira dica que a gente sempre dá para você ter uma durabilidade boa é que você adeque o pneu ao seu uso. Porque você adequando o pneu ao seu uso, você vai conseguir aproveitar todo o produto. Então, se você é um piloto muito conservador, um piloto que anda muito tranquilo, não gosta de deitar tanto nas curvas e vai andar sempre até carregado, anda de boa, não compensa você colocar um pneu muito macio, até porque você não vai aproveitar tudo que o pneu está dando. O pneu já duraria pouco, mas você vai ter uma durabilidade ainda menor, porque o pneu vai deformar bastante. Até que você estava comentando do último que você estava usando na moto, o pneu vai ficando deformado e você não consegue mais usar a moto do jeito agradável, sabe? A moto fica muito quadrada, a moto não fica na mão. Então, mesmo que o pneu ainda tenha carne para gastar, vai ficar horrível. Então, você já perdeu o pneu aí, sabe? Tem que ficar muito de olho também na calibragem, sempre usar a calibragem que vem no manual, é sempre a calibragem que vai te dar o melhor cenário para a durabilidade do pneu. É bastante comum o pessoal usar uma calibragem um pouquinho mais baixa, sabe? Eu uso, inclusive. Exatamente. Eu também mais uso performance, um pouco mais de performance. Sim, mas com a calibragem original é onde você vai manter sempre o melhor formato do pneu e vai ter a melhor durabilidade do pneu também. Então, se você está querendo economizar e a moto fica confortável na calibragem original, pode ir sempre com ela, porque com ela você vai ter a melhor vida útil do seu pneu. Você vai aproveitar ele demais, cara. E outro ponto que a gente acabou de falar, usar os dois pneus iguais, né? Porque assim de novo, você consegue um desgaste regular no produto. Isso daí eu acho que é o ponto-chave da questão da durabilidade. Porque o pneu ele tem seu limite, o pneu nunca vai durar para sempre, né? O pneu ele tem seu limite de que aquela borracha vai ter de durabilidade. Mas a chave é você conseguir aproveitar essa durabilidade do começo ao fim. Então, com o desgaste regular, é assim que a gente chega no melhor aproveitamento do produto, independente do pneu que você está usando. Se é um pneu que vai ter uma durabilidade média, se vai ser um pneu que vai ter uma durabilidade muito boa, o ideal é que você garanta que o pneu vai ter um desgaste regular para você usar do começo ao fim da vida ele inteirinho e usar bem, né? Vocês estão percebendo mais uma vez que não é só escolher medida de pneu. Não é, nunca é. É muito complexo e conversar com alguém que entende para poder te orientar faz toda a diferença. Até no quesito durabilidade faz diferença. Faz toda a diferença, cara. Então, o objetivo desse vídeo é justamente esse, para você conseguir ter um conhecimento básico, para você fazer a escolha certa, porque você pode acertar muito como errar muito. Você pode ter uma moto maravilhosa, como a gente falou, mas se você errar na escolha, você vai acabar com a performance da sua moto. E a gente sabe que o investimento na troca do pneu não é um investimento barato, cara. Realmente. Então, às vezes você pegou e escolheu um pneu de bobeira, um pneu que você não gostou, cara, é difícil você pegar e trocar de novo, sabe, cara? É um custo muito alto aqui pra gente, aqui no Brasil, né, cara? Sim. Não é uma coisa que você consegue trocar toda hora. Então é ideal que você pesquise bastante, vem falar com a gente vai deixa o contato nosso aqui no WhatsApp para vocês virem falar com a gente vai conversar, ver o que vai ser melhor para o seu uso, e assim você vai fazer a melhor escolha, vai poder usar o pneu do começo ao fim bonitinho, vai ter uma durabilidade ok, e vai ter uma experiência positiva com esse investimento que a gente sabe que é super considerável, mas também é muito importante, né? Exatamente. Uma coisa que eu sempre costumo falar para os meus seguidores, cara, é que se você tem algum lugar que você querer economizar na sua moto, que não seja nos pneus. Exatamente, cara. Porque pneu, cara, é a alma da sua moto. Se você não tiver bem equipado aqui, você tá
realmente acabando com a sua segurança e com a sua performance. Exatamente, cara. Pessoal, espero que vocês tenham entendido o nosso objetivo aqui com esse vídeo, de passar pelas principais informações que você precisa saber e considerar na escolha de um pneu, e que vocês tenham percebido também que nada é tão simples quanto parece, né? Vocês perceberam que tem vários detalhes que fazem diferença a gente saber. Caio, eu agradeço demais a Cássia também, e todos vocês que abriram as portas aqui para mim e para todos vocês que estão assistindo aqui. Então a gente está aqui na loja deles aqui num sábado depois do expediente, bem trabalhado. Então sou muito grato pela oportunidade de você estar aqui compartilhando esse conhecimento com a gente, e fica aí sua oportunidade de se despedir do pessoal aí. Galera, eu também quero agradecer o Ricardo, cara. Pra gente é sempre um prazer poder ficar mais perto assim do pessoal, sabe? E poder chegar perto do público que você já juntou aqui, sabe? E a gente trazer essas informações, trazer a alma do nosso atendimento, do que a gente busca, sempre para mais pessoas possíveis, sabe? Então eu queria deixar de novo, cara. Vocês querem conversar, bater um papo para decidir alguma coisa, pode mandar mensagem pra gente, liga aqui na loja, pode pedir para falar comigo que a gente tira qualquer dúvida que tiver. Se tiver aí nos comentários alguma dúvida que ficar muito frequente e se você quiser gravar um adendo depois, a gente grava um extra pra gente realmente tirar todas as dúvidas que vocês tenham. E é isso daí, cara. Espero o contato de vocês aí se alguém precisar de alguma ajuda. Espero poder ter ajudado bastante com isso daí e agradeço pela oportunidade de aparecer aí. Legal, Caio. Fico feliz que você tenha participado aqui, compartilhado seus conhecimentos com a gente. E tô deixando aqui na descrição o Instagram deles. O Instagram deles é super legal, tem conteúdo diariamente sobre motos, dicas, etc. Super recomendo, vou deixar na descrição. E o WhatsApp aqui da loja também, você pode tirar aí suas dúvidas. E outra coisa que a gente não comentou, Caio, é que o meu público aqui está espalhado pelo Brasil inteiro. Sim. E aí, se você está longe aqui de Piracicaba, tem como comprar à distância? Você tem, sim. A gente tem aqui a nossa loja em Piracicaba, que a gente tem oficina, que é aqui atrás. Acho que até ele fez uns takes assim quando a gente estava trabalhando, vocês vão ver as motos aqui na oficina. Mas a gente tem a loja online, a gente manda para o Brasil inteiro, todo dia. Então todo dia tem vindo pneu para todos os estados aí. Beleza? Então tá aí. Inclusive esse meu pneu aqui eu comprei pela internet. Eu estou em Campinas, é perto, até poderia ter vindo aqui. Mas eu comprei e chegou um dia depois. Nas principais cidades, o frete, nosso parceiro é excepcional. Então dá bom, pode confiar no site deles aí, porque eu comprei e deu super certo. Fechou? Mais alguma coisa? Não. Então tá certo, tudo aí na descrição, as informações que você precisa. Se você achou que essas dicas foram úteis, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.